Maravilha, maravilha. Um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, nesta manhã de domingo abençoado para abençoar, e nós estamos aqui para juntos edificar a nossa fé, e vamos continuar meditando nas Escrituras Sagradas, dentro da pauta que nós estamos falando sobre orar em línguas. Orar em línguas libera o poder de Deus. Estamos entrando na 17ª, 17, já o número 17, da ministração dentro deste assunto. Esse assunto realmente é muito importante para nós que cremos em Jesus Cristo, porque assim como Ele deu valor, valorizou este momento, Ele não via a hora que acontecesse este momento, né? Este momento do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E a igreja primitiva foi inaugurada com o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a igreja primitiva foi fiel na determinação do Mestre. Então, nós estamos dando continuidade neste domingo, na parte da manhã, dentro desse assunto, e vamos percorrendo na sequência de Atos dos Apóstolos, contemplando aí o poder de Deus. Nós paramos aí 11, 19, 18, e agora estamos aqui no capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, após eles serem batizados com o Espírito Santo e com fogo, houve uma explosão de milagres, de libertação, e houve também uma explosão de perseguição, porque eles pensavam que crucificando o Senhor Jesus ia encerrar, né, o seu ministério na terra. Mas ele batizou os seus discípulos com o Espírito Santo e com fogo, e liberou o poder de Deus na vida dos homens e mulheres do passado e do presente, do futuro. Se Jesus não voltar, outra geração que vem estarão recebendo a promessa do Pai. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. Então, nós cremos, chegou em nós esse privilégio de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Isso é para você que me ouve, que está aqui no canal. Não importa, entendeu? Qual é a sua religião? Se você abrir o teu coração e crer na promessa do Senhor Jesus, esta promessa é para você. É para todas as tribos e raças. E aqui nós estamos contemplando a operação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos discípulos, e a grande perseguição, né? Mas vamos avançando. Isto é sinal do poder de Deus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então,
quando a igreja é inflamada pelo fogo e batizada com o Espírito Santo, ela tem prazer de ir por todo mundo pregar o Evangelho. O Evangelho é para os cíprios e sirinenses, é para os gregos. Então eles entrou em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o quê? O Senhor Jesus. Então quando nós somos batizados com o Espírito Santo com fogo, nós anunciamos quem? O Senhor Jesus. Pessoas que pregaram o Evangelho que não está escrito na Bíblia, que nós não vamos conhecer na glória, porque foram milhares de discípulos que se converteram, se tornaram discípulos e foram batizados com o Espírito Santo com fogo, e a mão do Senhor era com eles, olha só, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então quando falava de Jesus, o fogo destruía as algemas, cadeias, e as pessoas largavam tudo e passavam a seguir o Senhor Jesus. É interessante, a palavra diz bem claro, a mão do Senhor era com eles. Então quando nós pregamos a Jesus, o Cristo, o que batiza com o Espírito Santo com fogo, Deus manifesta os sinais, os prodígios, maravilhas, tocando no coração daqueles que não conhecem a palavra. E aonde há a conversão, nós não podemos ver uma migração de homens de uma igreja para outra, de outro para outra, de uma denominação para outra. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo com fogo, para que pessoas que estão aí na beira da sombra da morte venham encontrar vida, venham se converter, porque encontram a vida em Jesus Cristo. E os discípulos e todos que criam recebiam o Espírito Santo e eram batizados com o Espírito Santo com fogo e permaneciam orando em línguas, hora após hora e dia após dia. E a oração em línguas edificava os apóstolos e edificava a igreja através da palavra revelada. E vamos caminhando para o versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia. Então o fogo pegou lá em Antioquia e as notícias eram boas, porque eles estavam pregando a boas novas. Então é assim que nós temos que entender. Mas se nós não orarmos no Espírito Santo, se nós que pregamos a palavra não for o exemplo, orar em línguas, hora após hora, dia após dia, mas aquela oração em línguas contínua, aquela oração em línguas da fé, não aquela, eu tenho que sentir, não tem que sentir nada. Sentimento é coisas carnais. Quem falou que tem que sentir para orar em línguas? Tem que crer e orar em línguas. Quem falou que eu tenho que sentir, que eu tenho que pregar? Não, eu tenho que crer e pregar a palavra. Aleluia. Então, os milagres aconteciam. Você pode ver que em Sirineu, foram pessoas que quase não apareceram nas escrituras, mas apareceu uma vez só ou duas, né? Mas muitos discípulos, não está escrito aí no Atos dos Apóstolos, como diz João, se for escrever tudo o que aconteceu, o mundo não caberia o livro dos testemunhos, dos milagres. Então, queridos, nesta manhã abençoada de domingo, abra o teu coração para receber o Espírito Santo e o batismo de fogo. E a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja, chegou a fama, chegou a notícia. Não tem como uma pessoa inflamada pelo fogo, não tem como uma pessoa batizada com o Espírito Santo e com dons de línguas ficar oculto debaixo de uma mesa. Diz Jesus:
Não se pode colocar uma lâmpada debaixo de uma mesa, mas põe no teto para iluminar. Então a pessoa que tem fogo, ele explode no mundo. Há uma explosão de milagres e não tem como, nessas trevas deste mundo, estas pessoas não brilharem como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. Então vamos caminhando dentro dessas verdades da palavra, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, Barnabé chegou lá e viu a graça de Deus em Antioquia, e se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Com propósito. Você foi escolhido, você foi nomeado para dar fruto, para que tudo quanto pedires em meu nome, disse Jesus, ao Pai Ele vos conceda. Então, quando eles chegaram lá, eles viram a graça de Deus lá em Antioquia, porque eles estavam orando fervorosamente em línguas, fervorosamente, e eles estavam pregando as boas novas, pregando que João batizou com água para o arrependimento, mas Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo, e as pessoas recebiam o Espírito Santo e se convertiam dos seus maus caminhos. Este é o sinal na vida da igreja que ora no Espírito Santo, ora continuamente, não só no dia do congresso, no dia do evento, mas continuamente estão orando no Espírito Santo. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Entendeu? Então, aqueles homens convertiam, eles ficavam cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então é assim que nós temos que crer. Estamos orando no Espírito Santo, crendo que milhares de pessoas estão se unindo ao Senhor. Se unindo a quem? Muita gente se uniu a quem? Aos apóstolos, não, ao Senhor. E automaticamente estamos unidos com os apóstolos, os discípulos. Aleluia, glória a Deus. Mas eles pregavam a Cristo, o caminho, a porta. Eles não pregavam eles, o caminho e a porta. Entendeu? Aleluia. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e, achando, o conduziu para Antioquia. Trouxe ele lá, o fogo está pegando na Paulo. Aleluia, você que é o homem do mistério aí, que ora no Espírito Santo, nós vamos lá. Maravilha, estou avançando. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então, pessoas é contra a igreja. Pode ser, como que ele é contra a igreja e ser de Cristo? Quando ele pode ser contra orar no Espírito Santo, se o próprio Senhor Jesus disse que ele batizaria com o Espírito Santo com fogo, eu vou descrer dessa verdade? Eu estou indo contra Cristo? Se eu for contra a igreja, eu estou indo contra Cristo? E eles permaneceram ali reunidos naquela igreja e ensinaram muita gente. Muita gente. Então estava ali Barnabé, Paulo e os discípulos. Batizaram muitas pessoas das águas. Batizaram com o Espírito Santo com fogo. Então compreenda. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. E eles receberam o dom de línguas. Dom de línguas não é glosolalia, não é alguma coisa que eu enrolo a minha língua e fico algo natural. Orar em línguas, eu falar em línguas, é orar. E o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro nas cartas, nas suas cartas, principalmente aos Coríntios, que aquele que fala em línguas
não fala aos homens, mas fala a Deus, porque fala de mistério. Alguém vem falar assim: é agora os apóstolos falaram em línguas estranha, porque era estranha para o japonês entender o hebraico, era estranha para o brasileiro entender a língua, o francês ou aramaico. Olha como que uma mente dominada pelo naturalismo, eu vou falar isso, não podemos ofender as pessoas. O homem natural, filosofa, inteligente, fala da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas enrosca, se perde, tá entendendo? Se perde dentro da Escritura, porque não é pelo intelecto. Paulo diz que não persuadiu ninguém por intelecto, mas veio pelo poder, pelos sinais, prodígios de maravilha. Então presta atenção, quando eu falo em língua dos anjos, eu não falo a homens, mas eu falo a Deus, porque eu falo de mistério. Quando eu falo em alemão, sem aprender alemão, aí é um sobrenatural, que é os dons de maravilha. O que aconteceu no Pentecoste, primeiro foi o batismo com o Espírito Santo, depois foi língua repartida como de fogo, que é a língua dos anjos, a língua estranha, querido, que não tem aqui na terra. Eu vi um teólogo falando, ele falou língua estranha porque o outro não conhecia a língua dele. Olha como é que consegue ter uma mente que não compreende as coisas do Espírito? Como? E o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, aquele que fala em línguas não fala homens. Então ele não fala idiomas da terra, ele fala a Deus, porque ele fala de mistério. Então o Espírito intercede por mim quando eu estou orando em línguas. Compreenda, se eu começar a falar em línguas aqui, você não vai entender nada, porque a línguas só tem entendimento quando tem outra pessoa para interpretá-la, pelo Espírito, pelo dom de interpretação, não por um estudo, não por uma faculdade, porque ela é estranha. Então, querido, a língua é estranha. Então, presta atenção, porque não falamos aos homens, falamos a Deus. Então eles eram batizados com o Espírito Santo, com fogo, e havia uma transformação tremenda, tá? E eles pregavam a graça, de graça. É interessante, essas pessoas ficam inventando coisas que não estão na Bíblia, interpretando a Bíblia pelo intelecto. E a maioria dessas pessoas são pessoas que querem vender a Bíblia. Você entrar no curso lá e pagar valores altos para aprender, porque eles são dono da revelação da Bíblia, tá entendendo? Aí eles fazem como diz, enfeita o pavão deles lá, né? O pavão deles, porque a Bíblia não precisa de enfeitar, não. Ela é viva, palavra viva, eficaz, penetrante, como espada de dois gumes, que penetra entre a junta e a médula e vai até a divisão da alma, discernindo os pensamentos e a intenção dos corações. Não é errado você estudar a Bíblia, entrar numa escola teológica boa, que tem muitos teólogos abençoados, pessoas formadas, conhecedores das escrituras, das histórias. Bato palma para eles. Mas, meu amigo, o que nós precisamos é do fogo e do Espírito Santo. Compreenda isso. A igreja primitiva virou o mundo de ponta cabeça, não foi com intelecto, foi com o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo, intelectual, homem culto, disse que não ia persuadir ninguém pelo intelecto, mas pelo poder,
por sinais, prodígios e maravilhas. Então este é o Evangelho. Agora, se for fundamentar uma religião, aí sim precisa de filosofia. Está entendendo? Jesus mandou eu pregar de graça a graça dele. Então nós estamos aqui para fazer isso. Outras pessoas que oferecem muitos estudos, temas interessantes, que desperta até uma curiosidade até de conhecer, mas que na verdade muitas vezes é muita heresia, muita mentira, meios para atrair as pessoas para pegar o seu dinheiro, para vender o seu curso. Está entendendo? O curso que ele diz que é o curso. Mas se você entrar numa escola teológica boa que tem, só orar, né, que vai te explicar a palavra como é de fato. Amém? Então não vamos tirar o mérito daqueles que se debruçam perante os livros históricos e gastam o seu tempo para formar aí, né, uma enciclopédia que venha trazer enriquecimento para você. Mas nós temos que entender que a igreja virou o mundo de ponta cabeça. Foi com o poder de Deus, não foi com persuasão humana, foi com o poder, com a autoridade do Espírito Santo. Então eles ficaram em Antioquia pregando Jesus. Eu creio que eles falavam: Jesus, João batizou com água para o arrependimento, Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo. Eu acredito que aquele rebuliço que aconteceu lá, o que está acontecendo dentro de nós, que está borbulhando este poder, essa glória, esta presença de Deus, onde as pessoas intelectuais, né, com más intenções, tentam persuadir as ovelhinhas do Senhor, não conseguem, porque a palavra de Deus diz, está escrito, diz Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas vão ouvir a voz do Senhor, e quando ela vê que não é a voz do Espírito Santo, elas sai, né? É assim. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando nós cremos em Jesus, nós cremos no o que o precursor de Jesus disse: eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno de desatar as alpargas dos seus pés. Então, que eu diminua e que ele cresça. É assim que João Batista apresentou o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, presta bem atenção. Você precisa, tá? Você precisa ter um tempo. Você que é batizado com o Espírito Santo, aqui eu tenho meu relógio aqui. Eu tenho meu relógio, né? Aqui. Então eu tenho meu relógio. Quando eu vou fazer algum período que eu quero cronometrar, eu uso ele, eu uso de pulso. Então, para quê? Para despertou uma horinha de oração em línguas. Depois eu vou cuidar das coisas da vida, orando em línguas. Orar em línguas libera o poder de Deus. Então eu vou continuar nessa pegada, né? Até o arrebatamento, até quando eu existir na face desta terra, dedicarei um tempo de oração no Espírito Santo. Olha, eu vou emprestar minha boca para o Espírito Santo orar por mim e por você, por todos aqueles que precisam de oração. Aleluia. Então, que você compreenda, o batismo com o Espírito Santo com fogo é para você. Você que nunca foi numa igreja, você que nunca parou para assistir uma ministração na internet, parou agora nesse domingo de manhã para ouvir este homem. Então você está sendo convidado a vir até Cristo e você chegou, parou, está ouvindo. Aleluia. Eu creio que, como na igreja primitiva, quando os apóstolos, os discípulos pregavam a palavra, falavam de Jesus, o Espírito Santo caía sobre o povo. Então eu creio que nesta manhã de domingo, o Espírito Santo está caindo sobre a tua vida nesta manhã, e você está sendo batizado com o Espírito Santo com fogo. Eu creio que nesta hora o Espírito Santo está caindo sobre você, e este é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que entra na tua vida para te abençoar.
Receba o teu milagre aí agora. Você que está convencido que precisa de um Salvador, o teu nome já está sendo escrito no livro da vida. E eu creio e me uno com a tua fé. Recebe, em nome de Jesus, a bênção de Deus. E deixa Deus fluir na tua vida a partir de hoje. Ora em línguas, hora após hora. Comece com 15 minutos, vai para meia hora, 1 hora e vai aumentando. Aleluia, você vai contemplar o poder de Deus na tua vida. Assim como os apóstolos. Eu tenho contemplado o poder de Deus na minha vida, através da oração em línguas. Quantas coisas que eu orei hoje, eu estou aqui orando em línguas, mas o Espírito Santo está orando já lá na frente, já preparando o caminho para nós trilhar. É bênção. Então vamos ficar nessa fé. Fiquem todos na graça e na paz. Tenha um domingo abençoado. E segunda-feira estaremos aqui, aleluia, novamente entrando aí na 18ª ministração sobre orar em línguas libera o poder de Deus. Então o que aconteceu na igreja primitiva, onde houve conversões genuínas, pessoas se libertando, só vai acontecer na minha vida, na tua vida, na nossa vida, quando nós oramos no Espírito Santo. Aleluia. Para nós que pregamos a palavra, é uma exigência de Jesus. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas a pessoa que crê em Jesus, ele não é batizado com o Espírito Santo, mas ele é salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Mas ele que quer propagar o reino de Deus, você precisa ser revestido do alto primeiro. Amém? Vem comigo nessa fé e vamos avançando. Fiquem todos na graça e na paz. Acabamos de apresentar IVT Gospel News com o apóstolo Edivaldo do Carmo. Oferecimento Igreja Vidas Transformadas. Programa IVT Gospel News.